Você já olhou para o lado aí, mesmo de longe assim? Dá uma olhadinha aí, vira para trás, fala assim: a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Você que está em casa, nós vamos fazer agora um momento missionário. Como que funciona o momento missionário? Aí no YouTube tem uma setinha de compartilhar. Você vai clicar nessa setinha e vai enviar esse link para 5 pessoas, de preferência que não seja cristão, que não seja um crente. Manda para o seu primo, para sua tia, para sua avó, para o seu colega de trabalho, para o seu patrão. 1 minutinho para você fazer aí o momento missionário. Lembrando os irmãos que nós vamos lançar a partir de hoje o canal do YouTube do Pastor Wilson. O nosso culto vai continuar no canal da igreja, o culto completo, e somente as pregações vão estar no nosso canal. Pastor Wilson Brito, a partir de hoje, estaremos no YouTube. O coquetel de lançamento é amanhã, e devido à aglomeração, eu faço o meu coquetel em casa, você faz na sua, e nós estamos todo mundo feliz com o lançamento aí do nosso canal. Amém? Não esqueça de dar o like e se inscrever. Tem gente que está assistindo o culto, está prestando culto ao Senhor e não está deixando o like. Glória a Deus. Amados irmãos, esse tempo agora de pandemia, algumas palavras estão sendo faladas, ditas, lidas a todo momento. Por exemplo, Covid-19, toda hora está na televisão. Pandemia, toda hora está na televisão. Exame, toda hora na televisão. E dentre essas palavras que estão sendo ditas demais, sobretudo, uma é a palavra quarentena. Fala comigo assim: quarentena. Quarentena. E eu, curioso do jeito que eu sou, eu peguei o dicionário e fui ver qual o significado da palavra quarentena. E o dicionário diz assim: substantivo feminino, período de 40 dias. Primeiro. Segundo, conjunto de 40 coisas. Terceiro, cerimônia ou festividade que se repete durante 40 dias. Quarto, período de isolamento de duração. Diz assim: Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. O dicionário diz que quarentena é um período de 40 dias. Pode se assentar. Então, à luz da Escritura, nós vimos que Moisés, o homem levantado por Deus, com a missão de guiar, de liderar o povo na saída do Egito, ele passou por um período de 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E nesses 40 dias e 40 noites, se você pegar a sua Bíblia e ler Êxodo 25 até o 31, é só sobre tabernáculo, sobre arca da aliança, sobre candelabro, sobre o material, sobre altar. Esses 6 capítulos, Deus falando para Moisés como que ia ser tudo. Porém, no capítulo de número 32, começa então Deus revelando as consequências da quarentena. E o tema dessa mensagem é: as consequências da quarentena. O que acontece numa quarentena? Quais foram as consequências que aconteceram com o povo de Israel nessa quarentena que Moisés teve no Monte Sinai? E agora eu quero te convidar que você pega a sua Bíblia aí, Êxodo 32. Nós vamos ler a partir do verso número 1. Êxodo 32, a partir do verso de número 1. Vai dizer assim: o povo, ao ver que Moisés demorara a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam
Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformou tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Então o Senhor disse a Moisés, preste bastante atenção nessa frase: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Feche apenas os seus olhos, deixa sua Bíblia aberta. Soberano e eterno Deus, nós cantamos aqui nessa noite que tão grande é o Senhor. E esse tão grande, a gente não consegue, ó Deus, chegar perto daquilo que o Senhor realmente é, porque o Senhor é infinito. A nossa mente humana ilimitada não consegue, ó Deus, expressar o quão grande é o Senhor. Fala conosco nessa noite, ministra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. À luz da palavra de Deus, nós lemos aqui que Moisés, ele sobe ao Monte Sinai, Deus chama ele vai lá para cima para ter um momento com Deus. Talvez, ou até na minha opinião, foi a experiência maior que Moisés teve com o próprio Deus, separado ali durante aqueles 40 dias, recebendo as leis, os mandamentos. E enquanto Moisés estava buscando, o povo estava ali, preocupado, não com Moisés, mas com o seu ego, com a sua necessidade de adorar algo. Porque a proposta não foi um novo homem, a proposta foi um novo Deus com Deus minúsculo, com D minúsculo. Então Deus, vendo tudo aquilo acontecer, ele fala a Moisés: desce, desce depressa, porque aquele povo é obstinado, e aquele povo já se corrompeu. O que está acontecendo nos nossos dias é muito parecido com o que está aqui na palavra de Deus. A pandemia começou março para abril, mas o fechamento, a quarentena mesmo começou em abril. Abril, maio, junho, nós estamos findando junho, 3 meses. E nesses 3 meses, nós já temos consequências dessa quarentena. E à luz da palavra de Deus, eu quero trazer aqui, no texto bíblico, a primeira consequência de uma quarentena. A primeira consequência é colocar o homem no lugar de Deus. Olha o que fala no verso de número 1 aí, de Êxodo 32. Êxodo 32, verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorara a descer do monte,
juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: quem foi que tirou o povo do Egito? Foi Moisés ou foi Deus? Quem foi que enviou as pragas? Foi Moisés ou foi Deus? Quem abriu o mar? Foi Moisés ou foi Deus? Quem fechou o mar? Porque o mar abriu, mas ele fechou. E matou os cavaleiros de Faraó. Foi Moisés ou foi Deus? Agora, por que então que na ausência de Moisés, o povo decide a ter outros deuses? Substituir o eterno, substituir o sagrado, o único, perfeito, adorado, por coisas feitas por mãos humanas. E infelizmente está acontecendo nos nossos dias. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e volta comigo um capítulo, vai no Êxodo 19, fazendo um favor. Deus tinha escolhido aquele povo. Deus deixou bem claro para aquele povo que Ele, a sua glória, o seu poder e a sua majestade tinha feito tudo, e não o homem. Êxodo 19, verso 3. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Presta atenção, quem foi que mandou falar? Foi Deus. Vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Deus está dizendo que Israel ia ser algo íntimo dele. Seria o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Isso em Êxodo 19. Moisés declarou isso para o povo. Mas o povo agora está dizendo que Moisés se demorara no monte e que agora Arão deveria fazer deuses para eles adorarem, porque o Deus de Israel, aquele que fez o milagre, já não tinha o mesmo valor para eles. E infelizmente essa pandemia está fazendo muita gente tirar Deus do lugar dele, e o homem está entrando. Quem está reinando em lares nos dias de hoje é a palavra de médico, é a palavra de especialista, é a palavra de gente que não tem poder para mudar a nossa história. E aqui a turma de médico que estiver me assistindo, por favor, eu respeito o tempo que você estudou, eu respeito as faculdades que você fez, mas a Silvia declarou com a boca dela aqui, que nós estamos vivendo um tempo que os maiores especialistas, a OMS, não sabe o que fazer. Dá cloroquina, não pode, tira a cloroquina. Não, quem é assintomático não transmite. Não, quem é assintomático transmite. O povo está perdido. Sabe por que o povo está perdido? Porque pararam de olhar para o eterno, para o Todo-Poderoso, para aquele que livra e tem poder para curar. Aleluia! Segunda consequência de uma pandemia. Aliás, de uma pandemia não, de uma quarentena. Você corta lá, viu, Cássio, na hora de editar o vídeo. Eu não ando mais segundo o que Deus diz, e sim o que o homem fala. Olha o verso de número 2. Já arrancaram Deus do lugar. O interessante, respondeu-lhes Arão:
Tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam a mim. E todos tiraram seus brincos de ouros e levaram a Arão. Vocês conhecem quem era Arão, sim ou não? Arão era quem? Irmão de Moisés. A pergunta que eu faço é: quando Moisés subiu para o monte, ele deu ordem para Arão tomar conta do povo? Sim ou não? Sim. Mas ele deu ordem para Arão agir segundo o que o povo disse, ou segundo o que o Deus tinha deixado? Segundo o que Deus tinha deixado. Mas o anseio agora não era de Deus, o anseio era de quem? Era do povo. E Arão então dá uma ordem segundo o coração dele, e não segundo o coração de Deus, porque nós vamos ler aqui, que Deus lá em Êxodo 20, pega a sua Bíblia fazendo favor, vá comigo em Êxodo 20, olha o que Deus tinha deixado para o povo de Israel, e Arão já sabia disso, ele já tinha recebido essa mensagem. Êxodo 20, verso de número 1, 2, 3 e 4. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Verso de número 3. Além de mim, deixou bem claro: não terás outros deuses além de mim. Verso de número 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Precisa de Deus escrever, desenhar, sim ou não? Não precisa. Só que Arão agora, agindo segundo o seu coração, ele dá uma ordem para o povo e o povo obedece. O problema é que numa quarentena como essa, a gente está ouvindo a Rede Globo, a gente está ouvindo o site UOL, a gente está ouvindo muita coisa e está esquecendo de ouvir a Deus. Quem está conduzindo a história de muitos crentes é a televisão. É um pânico desacerbado. E eu dou minha mão à palmatória aqui, porque eu contei aqui na igreja, na primeira semana da pandemia, eu fiquei até 00:30, de sábado a domingo, ouvindo essas porcarias, e quando foi domingo de manhã, eu pensei, eu vou morrer. Cheguei aqui assombrado. Assombrado. Aí eu lembrei, falei, não, Deus tem promessa na minha vida. Eu preciso de repreender isso na minha vida, na minha casa. E louvado seja Deus, tem 3 meses. Passeei, fui no Espírito Santo, voltei. Estou tomando todas as medidas. Máscara, tem lugar que eu levo luva, álcool em gel. Mas eu não estou desesperado, porque quem vai conduzir a minha vida, quem vai conduzir a minha casa, a minha história, não é homem, é o nosso Deus. E sabe o que ele mandou declarar na palavra dele? Que todos os dias da minha vida está escrito lá. E que se eu ainda for acometido dessa enfermidade, e for, eu fui no prazo certo. Tem uma senha, chamou, vai. Quem viu aqui o vídeo do acidente ontem? Os 4 motoqueiros, quem viu? Saiu um louco lá da Senhora das Graças, pegou ali no mergulhão, pegou 4 motoqueiros de uma vez. Tem um aqui na igreja agora, olha lá, ó. Levanta a mão aí, santo. O Paulo é um dos motoqueiros que está ali vivo. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa na vida dele. Deus tem promessa na vida dele. No final eu vou chamar ele aqui. Então você que está aí alucinado, doido, achando que você vai morrer, mas talvez não vai ser agora. Porque morrer todo mundo vai. Se tem uma certeza que nós temos que colocar no nosso coração, é que Jesus vai voltar e que eu e você vamos morrer. Agora, de preferência, que você vá primeiro do que eu, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não estou praguejando ninguém, mas eu quero ser aquele que vai fazer a cerimônia fundo de todo mundo. Com 110, 120, 130 anos. Amém. Agora o povo fez segundo Arão determinou. Deus não falou nada com Arão. O negócio de Deus era com Moisés. Se você pegar sua Bíblia em Números, não precisa de abrir agora não. Miriam e Arão um dia ficaram bravinhos lá, porque Moisés tinha casado com uma mulher lá,
E eles começaram a dizer o seguinte, questionar a liderança de Moisés. Espera aí, Deus não fala conosco também não? É só com Moisés? Ei, você que está me assistindo, que gosta de questionar a liderança, cuidado, cuidado. Deus chamou os três, Moisés, Arão e Miriam, e falou assim, ó, eu falo através de enigmas de sonhos, mas com o meu servo, eu falo face a face. E sapecou lepra nela para ela aprender. Aí Arão viu que o negócio ficou ruim para o lado dela, falou Moisés, já chamou nem de Moisés não, e nem de meu irmão. Ele chama Moisés de meu senhor. Faz aí uma oração, intercede por ela, que a bichinha está parecendo neve. Toda leprosa. Você não pode ser guiado pela Rede Globo. Você não pode ser guiado por homem, você tem que ser guiado segundo a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Terceira consequência de uma quarentena: idolatria. Olha o verso de número 3. Volta lá, Êxodo 32, o texto base. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo. E Deus tinha falado, não terás para você nenhum ídolo. Que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Consequência de quarentena: eu ponho um homem no lugar de Deus. Eu começo a dar mais ouvido para o homem do que para Deus. Ou não ouço nada de Deus. E terceiro, começa a idolatria. Vocês estão achando que nessa quarentena não está tendo idolatria, não? Tem gente idolatrando carro, tem gente idolatrando jogo, tem gente idolatrando Netflix, tem gente idolatrando uma série de coisas, porque está tirando o tempo que ele pode cultuar, o tempo que ele tem para ler Bíblia, para orar, e está empregando em outra coisa, e é idolatria. Eu imagino mulheres que estão assim, revoltadas, porque as sandálias estão lá dentro do closet. É closet que fala? Closet. E elas não podem sair para mostrar mais de 150. E eu estou achando bom. Porque quando fica guardada, começa a soltar o salto, começa a dar um negócio assim, estraga. Põe as tapaué tudo em cima da mesa e tira foto. Não está vindo ninguém aqui para comer, para me mostrar que eu tenho. Quando eu estou em um tempo de quarentena, que eu tiro Deus do lugar dele, eu começo a ouvir o homem, eu começo a idolatrar. O povo pegou tudo que era ouro e pergunta, de onde veio esse ouro? De onde veio esse ouro? Hã? Do Egito. Esse povo estava no deserto. No deserto não tinha joalheria. No deserto não tinha mina de ouro. Esse ouro veio do Egito. O povo estava carregando Egito dentro deles ainda. Tanto é que Moisés pega esse bezerro, destrói, moe, vira pó, mistura na água e manda eles beber. Quer carregar a idolatria? Carrega aí dentro. Carrega aí dentro. Quarto motivo, ou quarta consequência de uma quarentena: Deus pode nos abandonar. Deus pode nos abandonar. Pega a sua Bíblia e vai comigo lá no Êxodo 33. Vocês estão achando que Deus é obrigado a aguentar a idolatria, a dividir a glória dele e ficar quietinho, calado? Êxodo 33, verso 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito. Deus está sendo o que aí com Moisés? Sarcástico. Foi Moisés que tirou o povo? Não. Sabe por que Deus está usando essa expressão aqui? Porque foi essa expressão que eles falaram lá atrás, que o povo de Israel falou lá atrás.
Então Deus falou com ele assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vai para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que mana leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Deus está declarando o seguinte: Moisés, pega esse povo, vai para a terra que eu prometi lá atrás, para os pais. Eu prometi, eu não arrependo e não volto atrás. Só que tem um problema, tem um porém, eu não vou com esse povo. Vamos continuar lendo. Verso de número 4. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E o que aconteceu? E ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu for com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás contigo. Dissestes: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito de ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não forem conosco, não nos envie. Moisés agora diz para Deus que ele foi o que conduziu e não o que libertou. Ele diz que foi ele que estava na frente, mas não quem tirou. E pediu a Deus: Deus, revela o que você vai fazer com esse povo. Revela. E Deus falou com ele assim: será você, por causa de você. Mas Moisés declara para Deus o seguinte: sem o Senhor eu não irei. Sem o Senhor eu não irei. Quando acabar essa quarentena, o relacionamento de muitos com Deus vai estar mudado. Ah, pastor, Deus é um Deus de misericórdia, verdade. Deus é um Deus de amor. Demais, João 3,16. Só que Deus é um Deus de justiça. Quem está abandonando Deus neste momento, prepara. Quem está virando as costas para Deus neste momento, prepara. Quem está idolatrando outros deuses, prepara. Porque a quarentena, ela tem início, mas ela tem fim. Ela tem fim. Eu tenho certeza que durante esses 3 meses, em todo o mundo, teve crentes que não foram na igreja um só dia com medo da pandemia, mas que pegaram Covid no trabalho, que pegaram Covid no meio da família. A pergunta que eu faço é: e aí? E aí? Nós estamos trocando o que é essencial, por aquilo que é humano. E eu não estou mandando ser irresponsável, não. É do grupo de risco, fica em casa. Está sentindo sintoma, fica em casa. Mas está assim de gente forte, saudável, que poderia estar. Eu acredito nisso. Agora, por que Moisés não abriu mão da presença de Deus? Deus falou assim: eu vou dar a terra que mana leite e mel, está declarado, eu já declarei, a terra é deles, pode ir que eu vou dar. Moisés falou assim: ó,
se o Senhor não for, eu não vou, porque eu preciso da sua presença. E Moisés declara isso por um motivo. Primeiro, a presença de Deus, ela abençoa a nossa casa. Pois foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Quem estuda a Bíblia aqui sabe, a arca de Deus representa a sua presença. E Obed-edom teve a sua casa abençoada, tudo que ele pôs as mãos foi abençoado, porque a presença de Deus estava ali. Segundo, por que eu não posso abrir mão da presença de Deus? Porque a presença de Deus traz descanso. Olha aí, Êxodo 33, verso 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Jeremias 31, 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Mateus 11, 28 a 30. Venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A presença de Deus traz descanso para mim, para o meu coração, para a minha alma. Terceiro, por que eu não posso abrir mão da presença de Deus? Porque a presença de Deus afasta o medo. O medo que eu tive na primeira semana, que fiquei vendo televisão até 1h da manhã, 00:30, só lixo. O medo tomou conta. Mas a presença de Deus afasta o medo. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo no Salmo 23, verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temerei mal algum, não vou ter medo de nada, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Deus tira todo medo. Está com medo de quebrar? Está com medo de ser demitido? Está com medo de perder alguma coisa valiosa? A presença de Deus tira todo medo. E por último, a presença de Deus, ela nos traz alegria. Salmo 16, verso 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade. E as suas consequências também. O que eu preciso fazer é me posicionar diante de tudo que está acontecendo. Não dá um de herói, não existe Superman, mas a gente está criando um Deus chamado Covid-19, que está parecendo que é maior do que o nosso Todo-Poderoso. É uma realidade. O Covid-19 está igualzinho a esse bezerro de ouro, sendo idolatrado. Tem pessoas torcendo pelo caos. Ou não? Vocês estão achando que dono de funerária vive de quê? De menino que nasce? Vocês estão achando que laboratório vive de quê? Vocês estão achando que fábrica de respirador, de máscara, de luva vive de quê? Nós precisamos de esperar Moisés descer do monte com a resposta de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você que está em casa,